Boa noite a todos. Não vou falar o nome do vereador, para não dar continuidade aqui na fala, para a gente dar no trabalho. Mas se quem não gosta da Lafayette inventaram uma camisa e o outro da Lafayette é o senhor prefeito. Você não tem a dúvida. Para começar, ele administra a nossa cidade, vocês sabem muito bem disso. Sabem muito bem disso. É o subordinado deles. Aí ele faz de conta que não está sabendo o que está acontecendo isso, mas assina embaixo. Que a percepção está lá acima. Eu já falei aqui inúmeras vezes sobre isso com vocês, né? Então o prefeito percebe, só que ele não tem a coragem que o Zé tem de chegar aqui e falar. Ele põe outras pessoas para fazer para ele, né? Se ele fosse corajoso, ele mesmo fazia, mas ele não faz, né? Mas é isso, ele está colocando vários partidos lá dentro da prefeitura para apoiar ele, para ver se ele ganha. Mas eu acho que o povo de Lafayette não vai cometer esse erro novamente de jeito nenhum. Se eu não tenho dúvida disso, né? Mas tranquilamente. Só para vocês verem, eu já comentei isso aqui na sala dos vereadores com vocês sabem que vários pequenos empresários estão tentando ir áreas para montar suas oficinas e assim por diante, outros precisando de garagem, várias pessoas que para pôr os seus caminhões, aquelas coisas todas, e não conseguem. Pelo menos eles falam comigo, nem me atender, atende mal, não me atende. E está aqui um projeto tramitando em causa própria. Causa própria, o senhor prefeito. Agora eu espero que vocês prestem bem atenção. Correto? Que é uma doação de terreno, que seria 834 metros e 50 centímetros, né? Aqui está o nome, Augusta Respectível, Loja Simbólica, Cadeira Minera, que é a maçonaria, todo mundo sabe muito bem disso. Busquei informação, é a loja que ele pertence. E outras pessoas tentando aí não conseguem, né? Não tem nada contra a entidade, mas por que os outros não conseguem? E é sério aqui, eu sei, já teve outra entidade tentando, né? A pessoa não deu aqui, falou para me falar nada. Se ela falar que eu posso usar o nome que vocês conhecem muito bem e não conseguir, correto? Então preste bem atenção, senhores vereadores, já que nós representamos um povo que causa própria não, né? E falar com vocês que eu recebi uma ligação, seria direta, né, das entidades, naquilo que o prefeito colocou, aquela verba que sobrou dessa casa, né, de 820 mil reais, que nós indicamos, o prefeito fez um acordo com nós para mandar para as entidades e os hospitais. Mandou o projeto foi aprovado para essa casa e não faz o repasse, né? O São Vicente de Paula, né? A Gracinha me ligou que não fez o repasse e está fazendo uma falta danada. Então, senhores vereadores, foi aprovado para essa casa, ele fez o acordo, o dinheiro foi separado para isso, né? Eu acho que nós temos aí que cobrar do executivo que ele cumpra pelo menos a palavra dele. Não tem, a gente sabe que não tem, mas quem sabe com os 3 vereadores pressionando. Muito obrigado e boa noite.